Estou aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? E aí, Bel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos tratar de um assunto importante, porque ontem foi comemorado o Dia da Bíblia. Isso. E hoje nós vamos conversar sobre este assunto. Sobre esse assunto. A Bíblia é o livro dos livros. É o livro mais divulgado, publicado em toda a história da humanidade. Nenhuma outra obra pode se comparar à Bíblia. Não só porque é o livro mais publicado, mais traduzido, mais distribuído em toda a história da literatura mundial. Foi o primeiro livro a ser impresso, quando Johannes Gutenberg, em 1450, inventa a imprensa na Alemanha. Foi o primeiro livro a ser impresso. E até hoje esse livro tem sido a base das civilizações, e este livro ainda hoje tem exercido uma influência vital para a construção da família, da sociedade e das nações. Reverendo, vamos começar, eu vou levantar uma bola aqui para o senhor com relação ao seguinte: muita gente tem resistência com a Bíblia, porque fala, é um livro que foi escrito por homens, como que pode ser dito que tem revelações de Deus, Muitas pessoas, ainda no dia de hoje, levantam esse questionamento, reverendo, com relação à Bíblia. Veja bem, a Bíblia, se é o livro mais importante, precisamos admitir também que é o livro mais atacado, mais perseguido, mais odiado da história da humanidade. A Bíblia tem sobrevivido à fogueira da intolerância. A Bíblia tem sobrevivido ao ataque frontal dos céticos. Alguém já disse, Isabel, que a Bíblia é a bigorna de Deus que tem quebrado o martelo dos críticos. É muito comum de vez em quando você ver aí os noticiários dizendo assim: agora alguém descobriu alguma coisa lá que vai acabar com a credibilidade da Bíblia. Daqui a pouquinho essa crítica cai no esquecimento, esse argumento é superado por novas descobertas da ciência e a Bíblia continua a sua marcha vitoriosa, sobranceira, por um fator muito simples. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Os homens que escreveram a Bíblia não foram seus verdadeiros autores, no sentido de que esse conhecimento emanou deles mesmos. Eles receberam esse conhecimento. Eles fizeram esse registro, assistidos pelo Espírito Santo de Deus, mas esse registro é infalível, é inerrante. Por quê? Porque a mente por trás da Bíblia não é a mente humana, é a mente divina. E quando a gente tem acesso à Bíblia, quando a gente a conhece, quando a gente a estuda, a gente vê mais de uma pessoa, ou seja, pessoas diferentes, falando do mesmo assunto, e às vezes elas não são nem contemporâneas. Veja bem, esse é um ponto que você está levantando, Isabel, da mais alta importância, porque se um crítico ou um cético perguntar assim para mim: como é que você pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus? O argumento primeiro que eu usaria é esse aí que você está levantando. Nós chamamos isso aí de unidade na diversidade. A Bíblia foi escrita num período de 1.200 anos, de Moisés ao apóstolo João, 1.100 anos. 1.100 anos. Moisés viveu, aliás, é importante dizer isso, de Moisés a Malaquias, vamos dizer, 1.500 a 400, 1.100 anos, Velho Testamento. Depois você encontra o Novo Testamento sendo escrito do ano 50 ao ano 98. São 40 escritores diferentes, de culturas diferentes, de panos de fundos históricos e geográficos diferentes, com línguas diferentes. E todos eles, tratando dos mais diversos assuntos, estão em plena confluência, sem qualquer contradição. Nenhum livro de religião ou história ou filosofia ou ciência tem essa característica. Todos os outros livros ou literatura precisam passar por uma revisão, por um upgrade, por uma atualização. A Bíblia não. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus.
foi atual, é atual, será atual, sempre viva, sempre oportuna. Não precisa de fazer revisão, porque Deus não precisa fazer rascunho nos seus planos. Reverendo, é interessante também a questão da Bíblia. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo já tiveram esse tipo de experiência. Como é importante a gente tê-la não só como um enfeite, mas realmente como um alimento, né, reverendo? Às vezes de manhã a gente lê uma coisa, acontece algo que a gente... Isso é tão importante, Isabel, porque hoje a Bíblia, para muita gente, é um livro mágico. Né? É um livro mágico. A pessoa bota lá no Salmo 91 em cima da mesa, é como se aquilo fosse uma espécie de amuleto, né? Para espantar maus olhados, espantar fluidos ruins, espantar demônios. A Bíblia não nos foi dada como um amuleto, como um livro mágico, como um livro místico. A Bíblia precisa ser lida, precisa ser entendida, precisa ser corretamente interpretada. Aqui é uma mensagem dirigida à sua cabeça, ao seu intelecto, à sua razão. A fé cristã não tira de você o seu entendimento, a sua compreensão, a sua lógica, a sua razão. Ao contrário. Ao contrário. É claro que a Bíblia é um livro supra-humano, que carece de uma iluminação do Espírito Santo para que eu entenda. Porque a Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas de Deus. É curioso isso. Às vezes você pega um cientista, lê a Bíblia e não entende nada. Aí você pega um semi-analfabeto, lê a Bíblia e tudo isso é aberto para ele. Porque o conteúdo deste livro não é apenas racional, é supra-racional. Nós dependemos do próprio Espírito Santo que inspirou este livro para iluminar a nossa mente e o nosso coração, para nós entendermos esse livro e, mais do que isso, para nós aplicarmos as lições na nossa vida e obedecermos esses princípios de Deus. E a gente vai ser muito mais, não sei se eu posso falar muito mais, vai ser um exagero, mas a gente ter acesso à Bíblia através de outras pessoas, óbvio, é muito interessante, a gente adquire conhecimento, mas a gente precisa cada vez mais entender que a gente tem acesso, existem Bíblias de estudos, livros que explicam a Bíblia, o Senhor mesmo tem diversas publicações, né? Exato. Isso nos alimenta. Isso é coisa boa pelo seguinte, a ideia de que eu dependo de outra pessoa para me ensinar é um equívoco. Os reformadores trabalharam muito isso, a questão do livre exame das Escrituras. Isso significa que você não pode, não deve ser manipulado por aquilo que as pessoas dizem. Você pode conferir, você pode examinar. Se aquilo que as pessoas estão falando em nome de Deus, com a Bíblia na mão, de fato é o que está escrito na Bíblia. Então isso significa que você quebra essa peia, essa amarra, onde você vai ter que ser teleguiado, dirigido por alguém. Você pode examinar as Escrituras. Ela está completamente ao seu acesso. E isso é maravilhoso, porque na medida que você vai conhecendo a Bíblia, você vai sendo trabalhado pelo próprio Espírito de Deus. Deixa eu lhe dar uma frase bonita, que Dwight Lyman Moody, foi o grande avivalista do século XIX, ele colocou na capa da sua Bíblia: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Essa é a importância da Bíblia. Quando você lê a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia diagnostica você. E este livro é tão precioso que Davi, quando tratava deste livro, ele diz o seguinte: ele é mais valoroso do que muito ouro, ele é mais doce do que o mel, o destilar dos favos. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor alegra a alma, a lei do Senhor restaura o coração. Então vale a pena você conhecer a Bíblia. Reverendo, já estamos chegando aos minutos finais aqui do Conexão com Deus. Quero deixar o senhor à vontade para fazer suas últimas colocações, mas quero lembrar também que na Igreja Presbiteriana de Pinheiros existe a Escola Bíblica. Exato, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar você que mora em São Paulo ou que de vez em quando vai a São Paulo para estar conosco na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos uma escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, que tem o compromisso de estudar este livro. E na medida em que nós vamos
estudando este livro, nós vamos sendo trabalhados, transformados, edificados, consolados, instruídos, e isto é uma grande bênção para a vida, para a família. Você que está aí nos assistindo é o nosso convidado. Venha participar conosco. Venha ser um aluno desta maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E nós teremos muita alegria de abrir a Palavra de Deus, de estudar a Palavra de Deus com você, de recebermos da Palavra de Deus a instrução para a nossa vida. Reverendo, muito obrigada mais uma vez pela companhia. É um privilégio, uma honra poder participar com você. Pelos esclarecimentos, pelo ensinamento, a gente realmente termina, eu aqui termino satisfeita, né, com o alimento que eu recebo através da vida do Reverendo Hernandes, e tenho certeza que você aí também, por isso que continua nos assistindo, por isso que sempre está aqui passando o olho para ver qual é o tema que ele está falando, sabe que sempre tem uma coisa interessante que a gente vai conversar. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Não esquece de deixar aqui os seus comentários, suas sugestões, e a gente se encontra no próximo Conexão com Deus. O que é bom, Bel, também é que as pessoas podem recorrer a esse conteúdo e outros conteúdos, né, no canal do YouTube.